Hoje vou falar-te da comunicação celular. Como assim, Patrícia? As nossas células também comunicam? Pois claro que sim. Como tu sabes, eu acredito na comunicação em 5 vertentes. Acredito que nós comunicamos mentalmente, com aquilo que vamos dizendo a nós próprios. Acredito que nós comunicamos emocionalmente, com realmente as nossas emoções, aquilo que nós sentimos e a forma como magnetizamos isso. Corporalmente, seja pela tua fisiologia, seja pela tua expressão verbal daquilo que tu vais dizendo. Temos a comunicação familiar, que é no fundo toda a carga, toda a transmissão que vem da tua família e que tu também herdas um bocado, energeticamente, enfim, por mil e uma coisas que depois podemos aprofundar. E temos também ainda a memória celular, que é aquela que realmente está impregnada no teu corpo. Então vamos lá ver. O corpo é composto por diversos sistemas. Sistema linfático, sistema circulatório, sistema digestivo, sistema reprodutor, enfim, vários sistemas. E o que é que acontece? Cada sistema tem os seus órgãos, o coração, o fígado, o intestino, o estômago, os pulmões, o cérebro. Todos os sistemas incluem os seus órgãos. E os órgãos são constituídos por células. Se uma célula estiver doente, o que acontece é que as outras células à volta, estando saudáveis, têm consciência da sua função e vão eliminar aquela célula que, entretanto, adoeceu. O que é isto de uma célula adoecer? É apenas uma célula que se esqueceu da sua função. Esqueceu-se que a sua função é promover o bem-estar, a saúde e o cuidado do corpo onde ela está integrada, por sua vez do órgão e por aí fora. Então, se acontecer isto, é natural que todas as células à volta se unam e eliminem aquela célula. Só que às vezes as células que estão à volta das células doentes, elas também estão adormecidas, chamemos-lhe assim. E então elas não erradicam de imediato, elas não eliminam imediatamente aquela célula que adoeceu. E o que acontece é que rapidamente tu vais tendo várias células que estão doentes, várias células que efetivamente começam a adoecer. E é daqui que tu começas depois a ter sintomas sérios. Quando eu adoeci lá atrás, em 2014, eu não adoeci no dia que eu tive os sintomas à séria. Eu comecei a adoecer muito antes disso. Da mesma maneira que tu, se tu tens uma depressão, se tu tens uma crise de ansiedade, ataques de pânico, se tu tens dores reumatológicas, problemas com detenção, por exemplo, problemas de obstipação, tudo isso tem a ver, não começou de um dia para a noite, começou antes, começou na memória celular. Tu imprimes coisas em ti próprio. A forma como tu ages, a forma como tu pensas, a forma como tu sentes todos os dias, como tu verbalizas as coisas, como tu comunicas, não é? Juntamente com tudo aquilo que vem, com toda a carga que vem da tua família, isso tudo vai ficar impresso nas tuas células. Vai ficar impresso no teu DNA. E então, o que é que tu podes fazer, certo? Para começar a trabalhar e a perceber a importância de trabalhar a tua memória, a tua comunicação celular. Então imagina, quando tu começas a trabalhar as tuas células, quando tu começas a trabalhar para promoveres uma boa comunicação celular, tu começas a produzir neurotransmissores. Tu sabes como é que eles se produzem, entendes? As células saudáveis, elas são essenciais para produzir estes neurotransmissores. Se tu não tiveres uma boa saúde celular, tu não vais conseguir produzir serotonina na quantidade suficiente, dopamina na quantidade suficiente, noradrenalina na quantidade suficiente, que todos estes neurotransmissores, eles são essenciais para o teu bem-estar, são essenciais pelo equilíbrio do teu humor, pela tua boa disposição, pela tua alegria. Então imagina, se tu tens células doentes em ti, certo? Elas estão a comunicar para inibir isto e até, quiçá, produzir cortisol, que é a hormona do stress e que te vai causar bastantes coisas, como por exemplo inflamação ou até que se chama stress oxidativo. Ou seja, as células elas estão danificadas, elas perderam a consciência da sua função e elas pura e simplesmente começam a inflamar. Começam a oxidar, este stress oxidativo, é como se fosse oxidar, sabes, tudo o que está à volta. E então o que é que vai acontecendo? Ele vai se multiplicando. E este processo afeta negativamente o quê? A tua comunicação mental, a tua comunicação corporal, a tua comunicação emocional. Porque repara, se tu não te sentes bem, tu não vais ter bons pensamentos. Se tu não te sentes bem, para ti vai ser difícil dizer coisas como eu sou saudável, eu tenho a melhor saúde do mundo.
Para ti vai ser difícil sentir gratidão pela tua vida, pelas coisas boas que te acontecem, se tu estiveres realmente num processo de dor. Se tu estiveres realmente num processo de limitação, que, por exemplo, não consegues sair de casa, cortaste com a tua vida social, tens dificuldade nos relacionamentos, tens dificuldade em interagir, porque ficas com crises de ansiedade, porque estás numa depressão, porque só te apetece passar os dias enfiados na cama, não é? Tudo isto vai impactar depois as outras áreas, os outros pilares da comunicação. E quando tu afetas os pilares da comunicação, tu estás a afetar o quê? Estás a afetar os teus relacionamentos, estás a afetar a forma como te relacionas com os outros, estás a comprometer os teus relacionamentos, sejam eles amorosos, sejam eles familiares, sejam eles profissionais. Comprometes tudo, certo? Um metabolismo que não está energizado, um metabolismo que não tem energia e as células que não estão saudáveis não têm energia, não é? Então imagina, repetiram-te energia. Se elas não estão a produzir e tu gastas, significa que tu tens menos energia. Então, se tu estás, por acaso, neste momento da tua vida, se tu agora, hoje que estás a ver este vídeo, te identificas e percebes que claramente não tens a energia que já tiveste em tempos, não reconheces que tens uma perda de energia, então olha, clica aqui no link da descrição e inscreve-te imediatamente na mentoria milionária, porque efetivamente lá nós trabalhamos estes 5 pilares de forma aprofundada para que tu possas, de forma natural, começar a reverter isso antes de teres uma doença maior, antes de teres sintomatologia à séria que te leva ainda a um mal-estar mais profundo, a um mal-estar mais carregado, a um mal-estar mais desafiante para ti, está bem? Portanto, começa desde já a agir. E já agora, se por acaso isto te faz sentido, carrega no botão do like, tens aí o botão do like, faz gostar no vídeo, ou faz dislike, mas faz qualquer coisa, sabes? Que é para eu saber se tu te interessas por este tipo de conteúdo ou não, para que eu te possa trazer efetivamente mais ou menos conteúdo deste ponto. Sim? Por exemplo, se tu não tiveres as células saudáveis, tu vais ter uma desregulação hormonal. Então imagina, vais ter alterações no teu humor, por isso é que há pessoas que estão muito bem, depois estão muito mal, por isso é que há pessoas que decidem, pá, segunda-feira, esquece. Motivada. Início do ano, motivado. Início do mês, motivado. Início do projeto, motivado. E de repente, o que aconteceu? Pá, se calhar isto não é o meu propósito, não é? Que é o que as pessoas agora têm a moda de dizer. Se calhar não é o meu propósito. Porquê? Porque efetivamente tu tens uma desregulação hormonal que afeta de forma concreta, como sintoma, a irritabilidade, dá-te alterações de humor e causa-te depressão também. Portanto, é essencial tu começares a trabalhar todos os pilares da comunicação para que possas alterar a tua comunicação celular. Faz sentido trazeres uma saúde ao teu sistema nervoso, porque células saudáveis desempenham um papel essencial dentro do sistema nervoso central. Portanto, se há um dano nesta parte, há um dano, prejudica a função cerebral. Certo? Quando prejudica a função cerebral, afeta o teu humor, afeta a tua capacidade de foco, a tua capacidade de concentração, a tua capacidade de afetar o stress, a tua capacidade cognitiva, as tuas emoções, tudo isto fica numa baralhada. Entendes? E o que é que acontece? Acontece que é essencial que tu consigas perceber que tu todos os dias comunicas e isto está gravado em ti. Porque se tu pensas a mesma coisa, tu levantas-te da mesma maneira, tu adotas a mesma postura, há pessoas que andam sempre assim. Certo? Tu adotas a mesma postura. Há pessoas que não são capazes de usar um batom vermelho. Porquê? Porque têm tudo aqui dentro que não funciona em condições e adotam uma postura. Faça isso. Dizem coisas, faça isso. Trazem já uma carga familiar também nada positiva, faça isso. E sabes o que é que acontece? Elas gravam esta informação toda nas suas células. E depois, quando tentam mudar, não é? Muitas vezes começam-se a sentir mal. Quando começam a trabalhar a sua reprogramação mental, quando começam a trabalhar as suas áreas da comunicação para transformarem o seu ser, para transformarem-se num ser milionário, e ser milionário não é ser rico, ser milionário é evoluir todos os dias, é ter uma evolução pessoal permanente, o que é que acontece? Eles pura e simplesmente ficam cansados, ainda com menos energia e normalmente têm até sintomas físicos. Certo? Então existem formas de tu trabalhares isto. Eu próprio trabalhei isto. Eu própria tinha umas análises clínicas, e repara, ninguém forja umas análises clínicas. Eu tinha análises laboratoriais ao meu sangue,
que estavam constantemente com um grau de inflamação gigante. E eu comecei a adotar o método que eu partilho na Mentoria Milionária, e pura e simplesmente isso acabou. Eu tinha vários alunos dentro da Mentoria Milionária que efetivamente tinham sintomas de ter ataques de ansiedade, ataques de pânico, depressão, e que saíram desse ponto. Porque repara, não é uma fórmula mágica que só funciona com a Patrícia. É uma fórmula mágica que funciona. É uma fórmula científica, uma fórmula comprovada e que tu também podes ter acesso, que tu também podes usar, certo? Desde que tu passes a comunicar, a ficar atento à tua comunicação celular. Sim? Bora lá entrar em ação.